Podem assentar. Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? O apóstolo essa semana ministrou uma palavra aqui que impactou muito o meu coração. Porque no Brasil há 40 milhões de desviados. Não do evangelho, da igreja. Porque quem entrar nesse evangelho uma vez, nunca mais sai. E isso me fez refletir sobre a minha vida. Porque eu passei 11 anos da minha vida entrando e saindo da igreja. E somente essa semana eu entendi o porquê. Todos esses 11 anos que eu vivi entrando e saindo da igreja, isso aconteceu porque eu não entrei na igreja por causa da cruz, mas por causa do evangelho da besta. A Bíblia fala de 4 evangelhos de Jesus, mas a Bíblia também fala do evangelho da besta, o evangelho 666, número de homem, o evangelho do homem. E para nossa vergonha, e nós temos que saber isso, se Jesus voltar hoje, não se engane, não somos todos que vamos subir. Uma grande parte dos que estão dentro da igreja, infelizmente, vai para o inferno. É fato. Um será tirado e o outro será deixado.
Por causa desse evangelho que não nos convence do pecado, que não é o evangelho da cruz, esse evangelho que não convence, que não converte pessoas, por exemplo, como eu. Há 11 anos eu conheci o evangelho verdadeiro aqui nessa igreja, e até hoje ainda está saindo o cheiro da cebola que eu comi lá no Egito. Por isso eu não tenho vergonha de falar do que Deus está me ensinando através desse livro. Eu já tenho 11 anos de convertido, mas Deus ainda pode fazer muita coisa na minha vida se Ele quiser. E eu estava me lembrando de uma mensagem que eu preguei uma vez na igreja, sobre as empresas que Jesus abriu no deserto. Está no Evangelho 666. Aonde Jesus abriu uma empresa no deserto? Mas eu ministrei uma reunião assim para empresários. Nesse evangelho eu aprendi que quanto mais você peca, mais valorizado você é. Então se você pega o cara, traz ele aqui na frente e fala assim: olha, esse irmão aqui nasceu no evangelho, há 30 anos ele serve Jesus com sinceridade, nunca desviou da palavra de Deus. E a igreja, todo mundo fala amém, amém, amém. Aí você chega, pega outro. Esse irmão aqui já matou 19 pessoas. Tem 3 anos que ele conheceu Jesus. Já roubou uma frota de carro. E a igreja vibra e joga ele para cima, porque ele é o cara. Afinal, ele já matou tanta gente, já fez tanto mal. Porque nós estamos diante de uma igreja que exalta o pecado. Tudo bem no que Deus fez na vida dele, mas e o que ele fez na vida das pessoas que ele matou? Quantas pessoas ele mandou para o inferno? Por isso, pregador, você que está aí, ó, exaltando os pecados do diabo na sua vida, através das pregações, cara, você continua sendo um assassino, um bandido. Não é os seus pecados, não é o que você fez que vai converter um coração, mas é o que Jesus fez naquela cruz. A coisa que mais me impactou aqui nessa igreja, nesse ministério, foi quando o senhor olhou para mim e falou assim: eu te amo. Eu falei, cara, sério? Eu aprendi aqui que o diabo sabe imitar tudo, mas ele não sabe imitar o amor. Muitas vezes eu já quis ir embora da igreja, mas você me amarrou com cordas de amor. As pessoas vão embora da igreja, mas elas não conseguem ir embora do amor. Por isso que a Bíblia fala: se você não tiver amor, abre comigo sua Bíblia em Mateus. Capítulo 26.
36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. A Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Que por esta palavra nós venhamos a ser Espírito, e pelo teu Espírito nós venhamos a viver, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Queridos, o que nós vemos aqui é Jesus se deparando com a consequência dos nossos pecados. Foi aqui que ele se encontrou com a morte, no Getsêmani. Uma coisa é você morrer de uma vez, outra coisa é você se encontrar com ela antes. E aqui ele se encontrou com a dor dos nossos pecados, por isso ele chorou lágrimas de sangue. Todos nós vamos chegar nesse Getsêmani, que é o lugar da decisão. Um dia você vai se deparar com o Getsêmani, querido. Você não vai conseguir fugir. Você está administrando essa frieza espiritual na sua vida, mas isso não vai durar muito tempo. Isso aconteceu comigo. Nós estamos diante de uma igreja que não te chama para a cruz, não te chama para a morte. Mas eu vou te falar, o Getsêmani vai chegar na sua vida. Vai chegar. Nós não vamos conseguir administrar essa frieza espiritual, esse fingimento gospel, durante muito tempo não, porque Jesus está voltando, e Ele vai te despertar no Getsêmani. Acorda! Acorda! Sabe, esses 40 milhões de desviados, se desviaram no Getsêmani, quando eles se depararam com o viva ou morra. O Getsêmani vai chegar para você, talvez no seu casamento. E aí, você vai separar? Ele vai chegar para você, querido, na sua vida espiritual. Você vai abandonar o pecado? Você vai morrer no pecado ou vai morrer para o pecado? Ele vai chegar para você no seu sono espiritual. Pastor, mas eu não consigo orar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, ninguém gosta de orar. Orar não é fácil. Pastor, por que eu não oro? Porque você não gosta de sacrificar. Pastor, eu não consigo. Mentira. Isso é uma mentira do diabo na sua vida, ou é uma mentira sua mesmo? Porque o diabo nos engana, mas a gente gosta tanto do engano, que a gente nem espera mais ele nos enganar, a gente mesmo se engana. Finge que me ama, que eu finge que acredito. É isso que Jesus está falando. Culto racional com a sua própria mente, com o teu próprio esforço, querido. Você pode orar. Por que esse Getsemane está escrito aqui? Jesus falando assim: Pai, eu não quero ir para a cruz. Jesus falou, isso está escrito aqui. Sabe por quê? Porque ali não era Jesus Deus, era Jesus homem. Era você. Era eu. Ele não venceu como Deus. Ele venceu como homem, para que eu também pudesse vencer. Seu Getsemane vai chegar, e aí você vai morrer? Fiquei sabendo que tem muito pastor aqui. Seu Getsemane, pastor, já chegou. Chegou a hora de você confessar seus pecados. Para de ficar mandando as pessoas confessar pecados, se você não confessa, cara. Virou fariseu agora? Faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Se essa palavra não prega para você, ela não alcança ninguém. Para ela alcançar alguém através da sua vida, ela primeiro tem que alcançar você. E a outra parte é o povo, que está pondo o homem no lugar de Deus. E aí você não aceita um ministro, um líder que peca. Por isso ele não confessa pecado, porque senão ele vai perder sua posição. Ele vai perder seu reinado, seu reinozinho. Hipócrita. Sabe o que Deus falou comigo um dia? Essa palavra vai fluir quando você começar a pregar para você. Prega para você, cara. E aí eu decido quem eu vou alcançar através de você. Então eu estou pregando para mim. Não se ofenda. Até tenho que te falar uma coisa. Não se ofenda. E eu nem estou preocupando se eu estou te ofendendo, sabe por quê? As nossas ofensas à cruz de Cristo é muito maior do que essas palavras. Cara, eu estou acreditando num avivamento de verdade, velho. Eu estou acreditando nesse negócio, cara. Eu estou acreditando num avivamento verdadeiro. Não existe avivamento verdadeiro se não tem arrependimento verdadeiro. E nós aqui estamos diante da maior oportunidade da nossa vida, cara. Nós vamos estar aqui 7 dias, recebendo 10 horas de palavra. É tremendo, mas é perigoso. Porque se você fechar o coração
e não se despir dos trapos de imundícia, você não vai vestir as vestes do reino. Você vai ouvir falar sobre as vestes aqui. Nós precisamos de novas vestes. Nós vamos nos deparar neste Getsemane, através da vida de santidade que a gente leva. Só é perseguido quem vive em santidade, querido. Às vezes você pensa assim: rapaz, a gente não vê essa perseguição, não. Eu não sou perseguido, não. Você não é santo. Só é perseguido quem vive em santidade. Todos vão para o Getsemane. Quem vive uma vida de santidade, quem vive uma vida de pecado, de frieza espiritual. Olha só, abre comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 10. Todo mundo encontrou? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, o Senhor me livrou. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Queridos, Deus não estabeleceu na terra uma igreja de impostores. Você sabe o que é um impostor? É aquele que se firma numa imagem, numa aparência que não é real. Ele parece ser verdadeiro, mas não é. É um impostor. Tem até um ditado popular aí: comprando gato por lebre. Parece, mas não é. Vamos abrir o nosso coração nesse tempo. Porque toda frieza espiritual é consequência da frieza do amor. Nós somos uma igreja que não sabemos amar, porque nós não estamos dispostos a sacrificar, a deixar de comer uma pizza para dar um prato de comida, deixar de assistir um filme e visitar um velório, deixar de comprar uma calça, um tênis de R$700 e ajudar um paciente com câncer. Nós não entendemos que o Pai é nosso. O Pai não é seu, querido, o Pai é nosso. Pai nosso, sabe o que significa? Você tem um irmão. Você tem um irmão. O Pai não é só seu, você tem um irmão. O Pai nosso é a oração do amor. E aí ele fala: o pão nosso, o pão não é só seu. O pão é nosso, o pão é meu e seu. O meu pão também é seu. A gente vê alguém caído. A gente vê alguém caído na calçada. A gente vê alguém no crack, na maconha, na coca. Isso não abala o nosso coração mais. A gente já se acostumou com o sofrimento das pessoas. A gente só sente alguma coisa quando é conosco. Mas aquilo que atinge as pessoas não nos atinge mais. Sabe por quê? Nós estamos desconectados com o amor. E o amor de muitos se esfriará.
Nós estamos vivendo um evangelho que não sofre. Tem até um lema, tem uma igreja que fala assim: pare de sofrer. Quem vive o evangelho, querido, vai parar de sofrer só quando estiver lá. Porque nós estamos num mundo de injustiça. Como que você vai parar de sofrer num mundo de injustiça? Quando Jesus, ele ressuscitou, os discípulos foram até ele e falaram: mestre, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É agora que você vai assumir o lugar de Herodes? É agora que nós vamos parar de pagar impostos altos? É agora que essa injustiça vai cessar? Ele falou assim: não, Herodes vai continuar, a justiça vai continuar, mas eu vos deixarei o Espírito Santo. A injustiça continua, a dor continua, mas o Espírito Santo também continua. Ele está aqui. Você sabe quem é o Espírito Santo, querido? O apóstolo estava falando ontem, eu estava pensando sobre o Espírito Santo, que é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é isso? Tira sua filha daqui só um pouquinho para mim, por favor. Eu tenho que falar isso aqui. Tem algumas crianças aí? Tira a criança daqui só um pouquinho para mim, por favor. A gente não tem ideia do impacto que o nosso pecado tem na vida do Espírito Santo. Nós não temos ideia, irmãos. Eu não tenho ideia do impacto que o meu pecado tem na vida do Espírito Santo. Um pecado de pornografia, de masturbação, de roubo, de adultério. O apóstolo ontem falou: você veria um filme pornográfico perto da sua mãe? Agora deixa eu te perguntar uma coisa, para você entender quem é o Espírito Santo. Você colocaria um filme pornográfico para assistir com a sua filha de 5 anos de idade? Você acha que isso aí impacta? Por que o Espírito Santo ele geme com gemidos inexprimíveis? Por causa da sua pureza, por causa da sua santidade. O nosso pecado é uma agressão colossal no coração do Espírito Santo. É uma agressão violenta. Quem aqui já gemeu de dor? Eu tive uma cólica de rins que eu fui para o hospital gemendo de dor. Cara, o médico falou assim: cara, você está sentindo muita dor, porque você está gemendo muito. Sabe por que ele geme? Porque o nosso pecado o agride de maneira dolorosa. E a gente está vivendo essa vida de pecado, sem nem mesmo perceber a tamanha agressão que nós estamos provocando no coração do Espírito Santo. Veja, esse evangelho, que muitas vezes nós estamos pregando, que não fala de sofrimento, de morte, não é o evangelho de Jesus. Ele não convence uma pessoa, ele não cura uma pessoa que já foi abusado sexualmente 5 vezes, como eu. Não cura. Não cura. Não cura. Você sabe o que é um abuso sexual? Eu nunca consegui estudar, porque minha vida parou lá naquele primeiro abuso.
Você sabe quando que eu fui falar disso? Há 11 anos atrás, quando eu fui curado aqui. Eu nunca falei para minha mãe, nunca falei na escola, porque o abuso sexual sufoca uma pessoa, ele mata uma pessoa. Eu cheguei aqui morto, com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, ferido, um coração assim, só o Espírito Santo, só o verdadeiro Evangelho pode curar. Eu não me tornei perfeito, mas eu entendi que na minha imperfeição, perfeitamente eu posso caminhar até o final. Porque o verdadeiro Evangelho, quando ele impacta uma pessoa, ela jamais vai esquecer o caminho de volta. E deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho verdadeiro não se revela exatamente na sua palavra, ele se revela em nós. Jesus me amou através dele. Eu olho para você, Jesus mal consegue se esconder na sua vida, cara. Eu vejo Jesus, cara, na sua vida. Sabe qual a diferença de um pai e de um irmão? É que um pai te mostra o caminho no meio da tormenta. O irmão te mostra a perdição. Quer ser um pai? Aponte o caminho. Nunca aponte o pecado. Como assim? Como assim? Abre comigo a sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deixa eu te falar uma coisa, bate no pecado, mas não precisa bater nas pessoas. Quando você bate no pecado, você usa a espada de Deus. Quando você bate na pessoa, você usa a sua própria espada. A sua espada não cura. Então eu te pergunto, como está a sua vida espiritual? Você carrega algum trauma? Como está a sua vida espiritual? Você é inconstante? Você não consegue ter devocional? Você já teve mesmo uma experiência com Deus ou não? Seja realista. Você já teve uma experiência com Deus real? Porque se você ainda não teve, você não vai conseguir permanecer. Que nós estamos vivendo tempos maus. E o Espírito Santo está aqui para se revelar de maneira tremenda e sobrenatural. Ele é real, ele é uma pessoa e ele quer se encontrar com você. Você crê nisso? Crê nisso de verdade mesmo? Tem um caminho. Existe um caminho para ter essa experiência. Existe um caminho. Fala comigo, Deus é um Deus de caminhos. Deus sempre apontou um caminho em meio à tormenta.
Ele abriu o Mar Vermelho, Ele abriu o Jordão. E eu vou te falar uma coisa, esse PDI, ele vai ser um divisor de águas na sua vida. A sua vida nunca mais será a mesma. Assim diz o Senhor. Você crê? Você crê mesmo? Então curva a sua cabeça agora. Faça uma oração sincera a Deus agora. Fala para Deus agora da sua verdade espiritual. Fala com Ele realmente quem é você agora. Abre seu coração. Olha aqui, deixa eu te contar uma. Olha aqui para mim. Deixa eu te contar só uma. Eu cheguei aqui outro dia. E eu falei com Deus. Eu falei, Deus, eu estou tão mal. Eu preciso tanto da sua ajuda. Eu preciso tanto do seu toque. Eu preciso tanto da sua presença. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo hoje, como o Senhor nunca falou. Eu fiz essa oração de manhã ali. E aí eu saí. Eu falei assim, eu vou sair por aí. Aproveitei que ele não estava aqui. Que ele está sempre de olho. Eu tenho 47 anos. Mas eu preciso de cuidado. Eu preciso de um pai. Você tem um pai? Espiritual, cara, você precisa. Você precisa. E eu peguei um Uber aqui. E falei, eu vou sair. E falei com o cara, falei, vai andando aí. Aí o cara começou a andar e falou, mas para onde? Eu falei, vai andando. E fui dando direção para ele, ele parou o carro. E ele falou assim, assim diz meu Senhor. Você não está bem, cara. Você não está bem, desce do meu carro, senão você vai me dar problema. Desce do meu carro. Eu falei, cara, eu não sei voltar não. Você grilou comigo? Eu falei com ele, você grilou comigo? Não, eu vou te pagar adiantado, não vou te roubar não. Ele falou, cara, você está fugindo de Deus. Assim diz meu Senhor. Você não pediu para Deus falar com você? Faz o seguinte. Eu vou te levar e vou te deixar onde? Você caiu. Aí ele me deixou aqui na porta. Sabe aonde eu caí? Na paternidade. Eu caí na paternidade. Você pensa que o filho pródigo queria dinheiro? Quando ele pediu a herança, não, ele queria liberdade. A falsa liberdade. Ele queria viver a sua própria vida. Sabe o que? Que ele queria algo e não queria algo. Ele não queria um pai. Quem quer viver a sua própria vida não aceita um pai. Para essa frieza ir embora, você precisa de um pai. O Espírito Santo nunca virá se você não cair em si. A Bíblia fala que o filho pródigo, caindo em si, ele falou assim, eu me levantarei. Eu me levantarei e irei para meu pai. Eu me levantarei. Fala comigo, eu me levantarei. Deixa eu te falar uma coisa, querido, sabe o que o Espírito está comunicando no meu coração? Que você vai se levantar de uma maneira tão sobrenatural, que você vai abrir a sua boca, pregar o Evangelho, e muitos vão se converter, assim diz o Senhor. Você crê, querido? Você crê nisso? Fala comigo assim, vem em mim, Jesus, eu estou facinho. Dobra a sua cabeça, curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça, fala com ele agora da sua verdadeira condição. Confessa o seu adultério agora. Seu adultério no coração. Às vezes você espera o ato, mas ele já te pegou no coração. Fala com ele da sua verdadeira condição. Fala a verdade.
Ele já sabe. Que te tandomando te ande te atiti. Eu tô sondiando moço de teia. Que no tianto somambante eu tô andata. Retito sonda, diante ti mambando ti anda, che son di panto si tondan ti andante. Ritaço manta, isso manta se desce anda. Que andate, moça. Retianta, resandiata, ranticonditi, pandayo sondia, yandikanora, wasayandayati. E tu que manto se antanda ti te andabandi, yesuntanda, yeta. Sandita, ratia mombana. Fala comigo. Fala comigo. Deus tem um caminho. Abre comigo a sua Bíblia em João capítulo 14. Todo mundo encontrou? João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente já conhece tanto esse versículo, então ele fala de duas coisas. Primeiro ele fala de quem ele é, a sua identidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeiro ele fala da sua identidade e do seu propósito. Qual era o propósito de Jesus aqui na terra? Nos levar para o Pai. Cara, nós não estamos aqui para fazer nada, nós estamos aqui para estar com Ele. Não tem vida sem Ele. Um ministério sem o Pai é um ministério de fachada. Um líder sem devocional, ele vai se esconder atrás do ministério. Olha, sucesso ministerial não é sucesso espiritual. Para de pensar que você é alguma coisa. E naqueles dias, muitos dirão: eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome, manifestei teu poder em teu nome, ressuscitei em teu nome. Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Nós fazemos a obra com aquilo que não é nosso. Está em nós, mas não é nosso. Sucesso ministerial não significa sucesso espiritual. Mais cedo ou mais tarde, líder, a sua máscara vai cair. Deixa a palavra te pegar. Senão você vai cair na mão do povo. O povo está com cheio de pedra na mão, querido.
as pedras continuam. Ou você deixa a palavra te pegar, ou o povo vai te pegar. Ou você deixa a palavra te pegar, ou o diabo vai te pegar. Confessa. Confessa. Não tem avivamento sem arrependimento. Por quê? Por que isso? Abre comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, ao qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Queridos, o que Paulo está falando aqui é de uma experiência que nós podemos ter com Deus, que vai impedir o pecado de reinar sobre nós. Eles não tiveram a revelação de quem era Cristo. Por isso, eles o crucificaram naquela cruz. Sabe por que o pecado está reinando na vida das pessoas, na nossa vida? Porque nós não temos revelação de quem Ele é. Porque nós ainda não estivemos verdadeiramente com Ele. Real, real. E aí, quando nós não temos experiência com Ele, nós fazemos parte da pior parte da história. Aí sabe o que a gente faz? Se és o Cristo mesmo, desce dessa cruz. Imagina se você fosse um daqueles. Se és o Cristo mesmo, desce dessa cruz, imagina. Imagina. Se é você que enfia aquela lança no coração dele. Imagina se é você que bate aqueles cravos. Pastor, graças a Deus que não sou. Será? Abre comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6. Versículo 4. É impossível que aqueles que uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez serem renovados para arrependimento, visto de que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Quem vive uma vida de pecado está fazendo isso, crucificando de novo o Filho de Deus. Nós estamos fazendo parte da pior parte da história. É real, é verdade, é a Bíblia que está falando. Mas se eu tiver uma experiência real com Ele, isso vai me livrar
da lei do pecado. Isso vai me livrar da escravidão do pecado. Isso vai impedir que o pecado reine na minha vida. E para isso existe um caminho. Fala comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus, ele estava falando disso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando da estrutura espiritual que tinha na vida dele. A vida de Jesus tem 3 colunas espirituais. Abre comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofa azul e púrpura, e carmesim e linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tinta de vermelho, peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus ele falou assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava falando do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés é que estava falando de Jesus. Entenda, o tabernáculo havia 3 lugares. Nesses 3 lugares haviam 3 portas. Essas 3 portas davam acesso a ambientes do poder de Deus na vida de uma pessoa. Quando Jesus falou, eu sou o tabernáculo, ele também estava se remetendo ao que nós temos que ser, para ter a presença viva de Deus em nossa vida. Olha só, abre comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 2, versículo 16. Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos, sabe por que o Espírito Santo, o próprio Jesus, não está habitando na vida de muitas pessoas, na nossa vida? Porque nós não estamos sabendo lidar com o nosso corpo. O que você faz com o seu corpo? Isso vai definir quem vai habitar em você. Porque você é um santuário, você é uma casa. Até o diabo sabe disso. Por isso ele diz assim: e quando um espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra. Então ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Voltando ali, encontra a casa varrida e adornada. Entrando, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E os últimos atos daquele homem são piores do que os primeiros. O diabo chama teu corpo de casa. Quem habita aí? Fala com a pessoa que está do seu lado, quem está aí? Quem habita aí? Vazia não está. Ela fica vazia pouco tempo. É uma casa que, rapaz, muito procurada. Ninguém tem uma casa de aluguel como essa.
nunca fica vazia pouco tempo. Quem está aí? Você é um templo, você é um tabernáculo, e alguém vai habitar aí. Se não for o Espírito Santo, vai ser os demônios. É real, é verdade, querido. O Espírito Santo, quando habita na casa de uma pessoa, na vida de uma pessoa, faz um estrago no inferno. É estardalhaço, é oração em língua, é manifestação de poder. A pessoa não fica quieta, ela não fica sossegada. Mas quando o diabo entra, ele fica quietinho, para que você pense que está tudo bem. Você até vai para a igreja, ora, tem línguas. Quando ele falou assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava falando de 3 portas. Porta do caminho, porta da verdade, porta da vida. Porta do caminho. O que que tinha na porta do caminho? Fala comigo assim, átrio. Fala comigo, altar de holocausto. Que é o que nós vamos falar hoje, brevemente, muito rapidamente, mas é muito importante. Olha só, Jesus era o tabernáculo. E aí ele fala assim, olha, segundo tudo quanto eu te mostrar, para modelo de todos os seus móveis, assim o farei. Então no tabernáculo havia 7 utensílios. No átrio havia o altar de holocausto e a bacia de bronze. No santo lugar havia candelabro, mesa de pães, altar de incenso. Santo dos santos, a arca e o propiciatório. O tabernáculo é Jesus. Os móveis do tabernáculo é a obra que Jesus fez em nós. Os utensílios do tabernáculo fala de algo que tem que acontecer na nossa vida realmente, de verdade. Porque você é um sacerdote. Abra aí Êxodo 27. Queridos, vejam. O altar do holocausto é aquilo que Jesus fez por nós. E é aquilo que nós temos que fazer por Jesus. Você não faz por mim. Você faz por Ele. Não tem vida em Cristo sem morte. Não tem vida em Cristo sem renúncia. O tabernáculo revela o que nós temos que ser e o que nós temos que fazer. Fala comigo, ser e fazer. Fala, não tem como fazer sem ser. Então, o altar de holocausto fala da nossa morte em Cristo. Eu preciso morrer para esse mundo, apresentar o corpo como sacrifício, renunciando a mim mesmo, negando a mim mesmo. Não tem como renunciar a mim mesmo, negar a mim mesmo sem sofrimento. As pessoas estão pensando que o sofrimento é coisa de doido. O sofrimento é coisa de depressão. O sofrimento ai, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Será que eu estou ficando doido? Será que eu estou em pecado? Por que eu estou passando por isso? Será que tem um juízo sobre a minha vida? Não, querido.
Você está passando por isso porque é a realidade da vida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sofrimento é a realidade da vida, mas um consolo para você é só aqui nesse plano. É só aqui nesse plano. É só aqui nesse plano. É só aqui. O altar de holocausto revela o poder da cruz. Você sabia que da cruz emana poder? Você sabia que da cruz emana poder? Você só vai ter o poder que você está pregado nele. Por isso que a gente só deve pregar naquilo que a gente está pregado. Olha só o poder da cruz. Olha só o poder da cruz. Abre comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 20. Versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não tem morte sem graça. Sabe o que é a graça de Deus? O evangelho da graça de Deus é aquele evangelho que Jesus mandou, deixou de herança para dizer ao mundo: eu os perdoo. O evangelho da graça de Deus manifesta perdão. Não tem morte sem perdão, mas tem um evangelho dizendo aí que você precisa perdoar, mas não precisa conviver. Que mentira é essa, querido? Por que Jesus falou que você tem que perdoar 70 vezes 7? Você só perdoa uma pessoa 70 vezes 7, aquela pessoa convive com você. Só quem convive com você é que vai pecar tanto quanto você. Você tem que perdoar, cara, você tem que conviver. Sabe por quê? Porque no céu não vai ficar ninguém parado. Se você não pode conviver comigo aqui na terra, você também não vai conviver lá no céu. Tira essa mentira da sua vida. Perdoa e conviva. Isso é cruz. Isso é cruz. Isso não é brincadeira. Púlpito não é palco de divertimento, querido. Não é lugar para você dar gargalhada, não. É lugar de chorar. Sabe por que a gente parou de chorar? Porque a gente morreu para o verdadeiro evangelho. Você tem que perdoar quem te estuprou, quem abusou de você. Você tem que perdoar. Você tem que perdoar quem te traiu. E eu vou te falar uma coisa: se você traiu, você tem que se perdoar também. Sabe qual que é a tendência do traidor? Se suicidar. Não querer nunca mais o ministério. Não querer nunca mais nada na vida. Isso é uma mentira do diabo. Judas suicidou antes da morte de Jesus. Quem garante que Jesus não foi no inferno e pregou para ele e ele se converteu? Jesus não foi lá? Nós vamos ter muita surpresa, hein? Tem jeito para mim, ainda que eu tenha traído. Tem jeito para você, ainda que você tenha traído. Arrependa-se. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Fala comigo, tem jeito. Tem jeito, querido. Tem jeito para mim. Tem jeito para você. Tem jeito. Tem jeito para o traído e tem jeito para o traidor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê, tem jeito. Aleluia, aleluia. Se você crê, tem jeito. Se você crê, tem jeito. Seja o traído ou seja o traidor, tem jeito. O poder da cruz. Sua pregação nunca vai ter poder, sua palavra nunca vai ter poder, se ela não for carregada de perdão. É o evangelho da graça de Deus. Diga ao mundo: eu vos perdoo. Querido, Deus amou quem? Ele amou o mundo. Nós não estamos conseguindo amar nossos irmãos. Ele amou o mundo e a gente não consegue amar o irmão. A gente torce pela queda do irmão. O meio cristão evangélico, um meio de competição, onde as pessoas estão seguindo uma carreira, uma profissão, não uma carreira. Cara, você recebeu uma carreira, não foi uma profissão. Coloca tudo para fora, cara. Coloca tudo para fora. Coloca tudo para fora. Eu tenho uma coisa no meu coração. Eu fiz um assalto aqui em Sion. Eu cheguei ao revólver sendo mulher. E ela ficou tão assustada. E até hoje eu tenho vontade de ir na casa dela pedir ela perdão. Eu só não vou porque eu não sei onde que é mais. Senão já tinha ido. Já tinha até me entregado, eu acho. Deixa eu te falar uma coisa. Por que você está com medo de confessar? Se quem pode condenar sua alma para o inferno, já sabe. Você está temendo quem? Confessa. Joga a sua reputação fora. Quer ver o poder da cruz? Vamos lá, está acabando aqui meu tempo. Abre comigo em Lucas capítulo 4. Irmãos, eu ganhei tanto. Sinceramente, eu ganhei tanto que eu não tenho mais nada a perder. Você só vai viver uma vida plena em Cristo o dia que você não tiver mais nada para perder. Eu já ganhei tanto que eu não tenho mais nada a perder. Se a polícia quiser vir aqui me prender, eu abro uma igreja lá dentro do presídio. Eu ganhei tanto que eu não tenho mais nada a perder. Apóstolo, já te falei, cara, você é muito doido de mandar eu pregar a palavra. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, versículo 40, Lucas 4:40. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam, e ele os curava, impondo a mão sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabia ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para o lugar deserto. As multidões o procuravam, e foram até junto dele, e estavam para que não o deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outra cidade, pois para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Irmãos, o altar de holocausto revela o poder do reino de Deus. O altar do holocausto é aonde você morre para o seu poder, a fim de que o poder de Deus ministre outras pessoas através de você. Você abrir mão do seu poder no altar de holocausto é você viver uma vida de fraqueza.
Você sabe o que é viver uma vida de fraqueza? Não é viver uma vida de pecado, não. É viver uma vida de dependência de Deus. Parar de transformar pedra em pão. Cara, que vida miserável é você transformar pedra em pão. Sabe o que é? É você viver e se manter em cima do seu talento, em cima daquilo que você sabe fazer. Quer ver o poder do altar de holocausto? O poder da cruz? Abre comigo em Mateus 27, 60. Olha só. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormia ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Deixa eu te falar uma coisa. O poder da cruz abala as estruturas do pecado. O poder da cruz abala as estruturas da incredulidade. Quando abalou as estruturas, todos disseram, realmente, este era o Filho de Deus. Se você pregar pelo poder da cruz, o mundo olhará para você e glorificará a Deus que está no céu. Aleluia! Você crê nisso? Agora deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que é pregar no poder da cruz? Abre comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 16. Vamos lá rapidão. Vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança de lucro, agarrando-se em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, e lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os ao cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. Queridos, quem é você em tempos de sofrimento? Quem é você em tempos de sofrimento? Você é um murmurador? Que só faz oração de queixa? Ai meu Deus, olha o que está acontecendo. Só ovo, olha o aluguel para pagar. Quem é você em tempos de crise? Quem é você em tempos de sofrimento? Sofre comigo o sofrimento a favor do Evangelho. Timóteo começou a se perder no propósito porque não entendeu o Evangelho da cruz. Começou a cair na fé. E aí Paulo vai e escreve para ele: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A primeira que habitou em tua avó Lóide, depois em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Portanto, te admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das nossas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você nunca vai ter poder se você não tiver cruz. Você nunca vai ter poder se não tiver renúncia.
Você nunca vai ter poder se não tiver marcas. Você nunca vai ter poder se não tiver feridas. Você nunca vai ter poder se não tiver fraqueza. Deus não quer fazer de você um outro Deus. Você não é Deus, você é homem. Vamos continuar aqui rapidinho. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram a cadeia de todos. Quem prega no poder da cruz abre cadeias dos cativos. Quem prega no poder da cruz abre cadeias para o cativo. Entra num rio de renúncia. Entra num rio do negue-se a si mesmo. Fala comigo, sacrifício sou eu. Para de comer pizza e vai para o hospital. Se o mundo não vê marcas na sua vida, ele não se converte. Olha o que aconteceu, para encerrar. A Bíblia fala que todos estavam trancados dentro de casa. De repente Jesus aparece no meio dos. E ele foi lá confrontar a incredulidade de Tomé. Deixa eu te falar uma coisa, sua incredulidade vai ser confrontada. Porque Tomé tinha dizido o quê? Eles falaram, ele ressuscitou, se eu não colocar a mão do seu lado, e nem o dedo no buraco das suas mãos, eu não vou crer. Ele vira para Tomé e fala assim, olha aqui Tomé, coloca o teu dedo aqui ó, no buraco das minhas mãos, e coloca a tua mão aqui do lado. E ele falou assim, meu Senhor e meu Deus. Ele falou assim, porque você viu, você creu. Bem-aventurado são os irmãos lá do PDI, que não viram, mas creram. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se as marcas de Cristo não estiver nas suas mãos, e não estiver no seu lado, olha, no seu coração, você não vai ter poder para converter o coração de ninguém. Fica de pé no seu lugar. Você vai se deparar com pregadores ungidos, cheios de presença de Deus aqui nesse lugar. Abra o seu coração agora e fale com o Espírito Santo que você nunca mais quer ser a pessoa que você foi ontem. Aceita crescer um pouquinho mais. Aceita crescer um pouquinho mais. Aceita crescer um pouquinho mais. O novo nascimento não se redunda no novo nascimento, mas também exige crescimento. Todo mundo que nasceu de novo tem que crescer. Hoje Deus está trazendo um tempo de crescimento na sua vida. Aceita crescer. Aceita crescer. Aceita crescer. Aceita crescer. Fala comigo assim, Pai, em nome de Jesus, eu quero agora fazer uma oração de renúncia a toda frieza espiritual. Eu quero nesses dias ter uma experiência com o Espírito Santo. Por isso agora eu vou dobrar o meu joelho e confessar a minha verdadeira condição. Fala comigo, frieza, fora daqui. Olha aqui, olha aqui para mim, olha, fala comigo, olha, frieza, fora daqui.
curve a sua cabeça, dobre o seu joelho, faça uma oração. 2 minutos para você fazer uma oração sincera. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui.